Eita! E aí, boa Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo também? noite. Pertinho? Dá Oi? para me ouvir bem? Tá. Acho que a gente não consegue se ouvir enquanto a gente fala ao mesmo tempo. Mas fora isso, a gente consegue se escutar. Tá, E aí, o beleza. áudio tá certo? Tá tudo tranquilo? Você consegue me ouvir também? Para ouvir, dá para ver, tá tudo normal. Perfeito. Tô por tu. É, Vai me dizer. vamos dar início. Eu peço que você se apresente, se apresente, diga o que você achou do documentário, o que você sentiu assistindo ele, se houve situações que você se recordou, se teve situações que você presenciou semelhantes ao do que o documentário aborda. Sim, vamos lá. Olha, um grande desafio, porque se alguém daqui, né, você também já assistiu, é muito tema, muito assunto, muita coisa assim, mexe em muitas feridas, né? Eu vou começar me apresentando de uma forma muito breve, para a gente não comer tempo, né, da conversa sobre o filme. Sou Brenda, eu sou neta de Dona Zefa, de Dona Anitta, eu sou uma pessoa pesquisadora espontânea da cabaça, do fruto da cabaça. E o que mais falar sobre mim? Eu sou uma pessoa conversadeira, extrovertida, sou crescida em Sergipe, nasci em outro estado, mas eu cresci desde um aninho, eu cresci no interior de Sergipe, em Riachão, Dantas, Pedrinhas. Isso também diz muito sobre mim. Na área do cinema, né, direcionando já, eu tenho feito algumas produções ultimamente, tem inclusive um filme para lançar agora no dia 22. Convido todo mundo aí, na Ilha Grande, em São Cristóvão. É um filme sobre a mestra Madá. E tenho também me envolvido na direção e câmera de outros filmes, né? Que são sobre a cabaça, clipes e afins. Queria dizer também que é a minha primeira live do mundo, então pode ser que, enfim, eu divague um pouco, e aí eu preciso, na hora que você fale, olha, vamos focar aqui na parte do filme. É sobre o filme, nossa, caramba, que filme, assim, eu tive que pausar algumas vezes para tentar digerir tudo que estava sendo colocado, assim, para onde vão as feiticeiras, é um filme basicamente, né, dando uma pincelada sobre 7 artistas, e é um filme que se passa no centro de São Paulo, então já começa o filme com uma ambientação muito caótica, assim, é, inclusive muito bem apresentado, sem falar nenhuma palavra, a gente já conseguiu sentir o caos desde o início, assim, do filme, e, e a direção de som também foi algo. Deu uma cortada, seu áudio. É porque alguém me ligou. Mas, enfim, eu estava falando sobre a apresentação do filme, né? Inicialmente a gente já começa tendo uma certa taquicardia, assim, porque, porque é um caos, é realmente muito caótico, muito acelerado, assim como o centro de São Paulo. E isso foi muito bem representado, né? E aí, esses 7 artistas, que são multiartistas, porque a gente percebe que são artistas teatrais, mas também fazem a parte da construção do som, a gente vê muito também eles fazendo os vídeos, né? As cenas com celulares, com outros equipamentos. E uma coisa que me deixou muito curiosa no filme de cara também foi que passa por uma metalinguagem, assim. Não sei se é isso, você também pegou essa mensagem, assim. Porque é um filme sobre a produção de um filme. E aí, o que acontece? É um filme sobre a produção do filme, e a gente percebe que eles conversam sobre a produção de um filme, só que aí no filme não passa o filme que eles produziram. E aí é uma questão muito ousada até. Essa é a primeira ousadia que eu vi no filme, assim. Eu acho que ousadia é a palavra que eu definiria esse filme, porque realmente é muito ousadia falar de um filme e no centro de São Paulo, fazer um filme no centro de São Paulo, com todo o caos, assim. Quando a gente pensa em filme, né, a gente pensa assim, ah, eu vou pegar um canto que
seja um pouquinho mais silencioso para eu conseguir escutar. Então, bato palmas para o som direto também, igualmente, porque não deve ter sido fácil. E aí, nesse processo de metalinguagem, que é um filme falando sobre a produção de um filme, a gente percebe claramente, assim, que as pessoas estão discutindo, existem muito embate de opiniões, né? E o jeito que eles lidam com isso também achei muito, não gosto muito dessa palavra, mas é muito maduro, não tá vindo outro agora, porque eles entram em embate, mas eles seguem a produção, é uma equipe muito comprometida, assim. E o Boom tá direto. Assim, o Boom sempre aparece no filme porque o cara tá ali sofrendo pra pegar o som. Porque se ele não tivesse pertinho, ele não pegava, porque era uma zoada da gotas. E aí, enfim, várias ousadias. E se você quiser complementar, fica à vontade. Se eu quer se deixar, Tô adorando. eu vou desinvestir. Se deixar, eu vou desinvestir. Aí, então, a outra ousadia, né? Elencando, eu já nem sei mais quantas, foi as temáticas que foram colocadas, né? Porque, assim, falar sobre um tema daqueles já é muito complicado, muito difícil. É bem delicado, né? Assim, falar sobre dores. Porque o filme fala sobre esses sete artistas e cada um carrega dores e eles são protagonistas de um movimento social, né? Um movimento político social de luta, né? Então, cada pessoa carrega suas dores e suas histórias e isso é muito bem retratado no filme, assim, porque a gente percebe que nem todas as pessoas ali são esclarecidas sobre todos os temas. E a gente também tem que lembrar, e aí eu fui recordada nesse filme, que a gente não precisa ser esclarecido para todos os temas de movimentos sociais. A gente precisa acolher, né? Eu tenho as minhas dores, você tem as suas, e esse acolhimento é o que faz a gente criar uma aliança, que é o grande fio condutor do filme, né? Que é essa aliança, essa grande aliança entre os movimentos e a dificuldade que é construir essa aliança, assim, porque cada um carrega as suas experiências e vê o mundo conforme as suas experiências, né? E seus traumas, e enfim. E aí você perceber que outras pessoas também têm essas questões é, é, uma, é um grande exercício. Tipo, eu percebi muito, é porque uma coisa que eu senti falta no filme foi, tipo, o nome das pessoas pra gente ficar recordando, sabe? Apareceu no final o nome de cada artista, mas eu queria que. Eu acho que ficaria mais confortável para mim, até para lembrar e falar aqui o nome das atrizes e dos atores, né? E para falar assim, tal pessoa falou sobre isso. Mas tinha dois artistas assim que entravam em embates com alguma frequência. E aí no final do filme falava assim, né? A luta dela não diminui a minha. E é um puta de um exercício, né? Tipo, perceber que cada um tem sua luta e falar sobre a sua luta não diminui a minha. Né? E aí, enfim, uma grande coisa também que eu percebi foi o tempo de filme, o tempo de exibição da questão indígena, assim. A gente percebe que foi um grande estudo, né? Foi a equipe estava muito comprometida. Eu não sei em quanto tempo eles fizeram esse filme, mas dá para ver que foi um filme de muita pesquisa, assim. E aí, dentro dessa pesquisa, a equipe foi para uma comunidade indígena, né? Uma aldeia, um território indígena. E aí, esse é um ponto que eu tenho acompanhado um pouco de perto, assim, né? Eu sou amiga muito próxima do povo Cariri Chocó, e isso me doeu um pouco, assim, sabe? Tem uma cena, enfim, vai ter spoiler, né? Eu vou ter que dizer. Tem uma cena que é muito delicada, mas eu percebi que o som
E aí, por isso que eu falei, o som conduziu muito bem as minhas emoções, porque é, eles estavam lá no centro, né? Tocando, os indígenas tocando e tal. E aí, do nada, tipo, uma zoada, um caos, e aí eles realmente foram apagados. As pessoas invadiram a cena, e aí o som também foi apagado, assim. E é sobre um apagamento, né? Todo filme é sobre um apagamento de alguma população que realmente teve uma tentativa nítida de apagamento, de morte mesmo, de genocídio do povo preto, do povo indígena, da população trans, da população preta. Então, enfim, o filme fala sobre pessoas que foram apagadas pela sociedade. E aí eu fiquei pensando assim, porque não tá muito nítido no filme, porque do nome, assim, né? Não sei se isso chegou também para você, assim, mas porque do nome que é Para Onde Vão as Feiticeiras. Eu fiquei assim, porque tem toda uma questão histórica, né? Do negócio de São Paulo, que tipo, ai, vamos para São Paulo para dar certo. E aí, e lá é isso, né? Todo mundo não corre. Eu lembro que quando eu fui para São Paulo a primeira vez, eu fui atropelada, tipo, porque tem negócio de deixar a esquerda livre, né? Eu fui atropelada, as pessoas estão um pouco se fudendo para você. Então, é um grande apagamento, é um mar de pessoas que estão ali para fazer dinheiro, para construir uma carreira, né? E é esse o fio, eu acho que, não sei se foi essa sacada, né? Isso não tem como saber qual foi a ideia, mas é esse apagamento de você se deslocar do seu lugar e ir para um lugar como São Paulo. E esse apagamento é o que dói em todos aqueles grupos, sabe? Por mais que sejam muito diferentes, por mais que um não conheça a dor da outra, do outro, né? É uma coisa que, enfim, acaba apagando de certa forma. Né? Tem outra, só licença, Pode. outra análise que foi feita em outras lives e sessões presenciais, que foi justamente com a debatedora Bruni Farias, né? Que a gente também fez uma live. Dá para me ouvir? Dá, pode falar. Fez uma live sobre o Olha para Elas. E ela trouxe uma perspectiva dela, onde ela se perguntou quem eram as feiticeiras, né? E aí a gente volta lá para a Idade Média, onde as mulheres eram ameaçadas de bruxaria, jogadas na fogueira. Total. Elas eram a minoria, né? Do, da, as feiticeiras são os grupos que foram abordados lá no documentário. Então, para pessoas. Total, total, faz muito sentido. Tá vendo? Por isso que é bom ficar conversando sobre filme. Porque aí a gente começa a ter outras perspectivas, né? De uma mesma coisa, assim. E seria muito interessante se a gente pudesse ouvir, inclusive, os diretores e afins, pra gente saber, assim, qual foi, qual foi realmente a ideia inicial. Porque, enfim, é um documentário. Teve apenas a ideia inicial, e aí o filme com certeza foi se construindo. Isso a gente consegue ver, inclusive, no filme que tem intervenções, eles incentivam pessoas a invadirem a cena, a intervirem. Isso eu achei muito massa, assim, porque é uma construção conjunta. Assim, as pessoas passam e falam coisas problemáticas demais, e falam, inclusive, coisas que apoiam e tal. E eles ensinam, assim, eu fiquei chocada, teve uma cena do cara que era bissexual, e ele dizia que tinha dois sexos. E aí eu fiquei assim, caramba, existe essa pessoa que não sabe denominar, né? E aí e eles ensinando assim, ensinando mesmo com paciência louvável, inclusive, porque nem todo mundo tem uma paciência para ensinar coisas que para muitos é algo básico assim. Que mais? Bem, Vamos. você acaba. Eu fiquei surpreso que você teve no início.
do documentário, você teve uma visão muito parecida com a minha, em relação a cenas com os indígenas. Que uma coisa que tocou muito assim foi quando a mudança do ambiente, Uhum. quando estavam na cidade, tinha aquele barulho dos ambulantes, de carro, e do povo conversando, e quando eles iam o território deles, lá na floresta, naquele ambiente mais calmo, já mudava para o som de pássaro, o som dos besouros, essas coisas. Então, é bem tocante. É bem tocante e a gente é mudança. E principalmente quando eles estão reunidos lá no meio da cidade e eu tive um pensamento de que eles sempre estiveram ali, aquela terra é deles, mas a cidade foi avançando e eles não tiveram força suficiente para permanecer, ter o lugar como o deles e as pessoas acabaram tomando, mas eles ainda estão ali. Independente do que tenha acontecido, tenha avançado, eles ainda permanecem ali. E aí eu lembrei de uma coisa que eu queria falar também, que são os inserts. A pessoa que fez os inserts, eu anotei, velho, o nome da pessoa, porque eu fiquei, caramba, foi uma super pesquisa. Tiago Marinho, que, né, quem fez a montagem foi a Liane Café e Tiago Marinho foi uma montagem adicional. E aí, ele fez inserts, assim, de momentos. E aí eu lembro desse momento que fala sobre que tinha um fazendeiro falando sobre essa terra é minha. E as indígenas falando, não, a gente está demarcando essa terra com o nosso sangue, eu não consigo entender como é que vocês, uma pessoa só, quer ter tanta terra, e realmente é uma coisa que não faz parte do jeito, do modo de viver do indígena, né? Isso de ser individualista, isso de querer para você só. E aí é realmente uma grande quebra, assim. Esses insetos são bem chocantes, inclusive, por isso que eu precisei ficar pausando para digerir, para assistir assim aquelas cenas e continuar o filme de uma forma saudável. Tem coisas assim, tem jovens sendo atirados, assim, ainda pro lado do racismo. Né? E, enfim, são cenas que tocam muito. Vamos lá, falando agora sobre aquela parte deles construírem uma apresentação de rua, que eu falei sobre o racismo, e aí eu lembrei que eles fizeram uma apresentação que os jovens estavam em sacos, assim, nas ruas, e aí estava tocando músicas de religiões afro-brasileiras, né? Uhum. E, olha, e ver as pessoas recebendo isso, acho que esse é um ponto alto no filme, assim, ver as pessoas recebendo a reação da população àquela intervenção artística, tanto essa quanto aquelas falas do moço com a Bíblia, assim, porque ele pegava a Bíblia, tinha um que estava pegando a Bíblia e esculachando, e o outro defendendo também com as palavras da Bíblia. Então, essa intervenção da população foi algo incrível, assim, é algo que Falar aqui que são situações que não foram planejadas, aconteceu na hora. Não e teve, não enriquece muito o foi filme. na hora, foi tudo real. Então, isso enriquece muito o filme, porque a gente tá acostumado a ter um roteiro, seguir um roteiro, né? E a coragem de ir pra rua e gravar as reações e gravar realmente as intervenções e incentivar que as pessoas invadissem a Câmara com ou sem adereços, assim, é uma coisa muito curiosa. E eu fiquei pensando, inclusive, não sei se esse pensamento passou pela sua cabeça, que assim, velho, como que eles comunicaram a essas pessoas? Tipo, pegou a reação, aí qual é o sistema? Vai e fala com a pessoa, olha, você aceita ou não? É, Porque é muita gente, o filme é muito cheio de gente, de intervenção, de reação. Então, eu fiquei pensando nisso, né? A produção deve ter sofrido um bocado, assim, para pegar, para mapear essas pessoas e tudo mais. Enfim, pensamentos que invadem a cabeça da gente. teve uma coisa também bem interessante, que eu não sei se todo mundo notou, se a maioria das pessoas notaram, que foi
enquanto eles estavam lá performando, tinha sempre, pelo menos em algumas cenas, um espelho para ver o pessoal passando atrás e ver a reação Ah, deles. Eu gostei muito que eles pensaram nisso. então, e é tudo sobre reação. Na verdade, eu acho que as pessoas que estavam gravando, né, com a câmera estavam muito atentas às reações das pessoas, né? Porque o filme, ele tem muito close de reação. Ah, uma coisa que eu tava pensando também. A questão de ter muito close e a câmera ser um pouco tremida, assim. Eu me senti muito imersa naquele filme, porque parecia que eu era uma daquelas espectadoras ali. E é curioso a gente pensar nisso também, né? Na linguagem que se usa na direção de fotografia e na gravação, na captação, para atrair esse sentimento, assim. Então, vamos lá. O que mais? Pergunta. Ou então fala. Quais são suas... Tem algo bem interessante que foi citado, sempre foi citado em todas as sessões que envolveram Olha para Elas, que foi a questão do Pajubá. Hum, Uma curiosidade por trás, eu não sei se você sabe, mas que o Pajubá, a gente, pelo menos a maioria das pessoas sabem que é uma língua, a maioria não, mas algumas pessoas sabem, né, que é um dialeto da comunidade trans e travestis, que era utilizado e ainda é para poder comunicar, para poder se protegerem, né? uhum. Aqui tem perigo ali, ou tá conversando aqui e o outro não tá indo para por questão de segurança. É muito por segurança. E a gente falou muito da origem do Pajubá, né? Que ele vem junto com as religiões de matriz africana. E mulheres trans e negras que agregaram a linguagem Yorubá e Abantu, que são as duas que mais prevalecem aqui no Brasil, nas regiões, e pegaram algumas dessas palavras e incrementaram no Pajubá. Mas eu não. Eu tenho também algumas palavras indígenas, mas eu não sei dizer quais são, porque a maioria são todas das religiões afro-brasileiras, como Aqué, o. Não, não sei se eles usam Egé, eu acho que elas usam Egé também. Mas vem daí. Sim. Vem daí. E acaba que, assim, a gente que convive, eu escuta muito, né? Então, vira do cotidiano, assim. A gente sabe o que significa, mas realmente para saber o que significa, você tem que ter esse contato, né? Ter esse convívio com pessoas trans, né? E esse é uma grande temática no filme também, né? Porque, enfim, é um filme que fala sobre genocídio indígena, genocídio de pessoas pretas, racismo, machismo, transfobia. Então, é realmente um grande desafio a gente falar aqui em poucos minutos sobre um filme tão complexo, mas esse recorte trans, ele permeia todo o filme, assim, porque, enfim, são dificuldades muito específicas. E aí, a questão da interseccionalidade, né? Porque tem a questão trans, tem a questão de raça, e aí a gente percebe também que entre esses artistas, eles discordam muitas vezes, né? Eles se ensinam, às vezes de forma muito calorosa, sobre as suas próprias vivências. E eu percebo que essa parte trans, né, sobre a questão da vestimenta, sobre a questão de olhares, e aí, de novo, a questão da Bíblia, né, que fala assim: ah, eu sou uma mulher trans, como vocês podem ver, mas a população não me aceita como. Então, é um filme que mexe muitas feridas, assim. Porque pessoas que têm essa vivência podem assistir e dar um engolir seco, assim, em alguns momentos, sabe? E esse recorte trans é uma coisa que tá o tempo todo no filme. Foi algo que eu bastante durante as sessões. Pessoas acabarem se identificando e saírem tocadas de lá. Inclusive, quando a gente foi fazer capacitação do, do circuito, do projeto,
Tocou muito. A maioria, cara, todo mundo saiu chorando dali. Então, é um filme que toca muita gente. Ele traz de várias dores e que, mesmo você não tendo as mesmas dores que o outro, você acaba sentindo também. Então, o olha para elas, ele acaba que faz a gente se colocar no lugar do outro. Cortou, deu uma travada no seu vídeo. Vamos aguardar para até voltar o vídeo dela. Que aí a gente segue para encerrar, que nós temos 10 minutos. Vou convidar ela de novo aqui. Tenta entrar de novo, Brenda. Peraí, sabe o que foi? Eu coloquei um negócio para controlar o meu Instagram. E aí ele bloqueou o meu Instagram. E aí eu caí. Consegui ouvir. E você falou sobre as pessoas saírem tocadas dos filmes. Eu ouvi até aí. Que as pessoas. Isso é uma coisa que toca, né, individualmente cada pessoa. E também, assim, a gente. Por mais que a gente não viva aquilo, e eu acho que é um grande ensinamento. Eu lembro. Ah, eu anotei também. Que ele fala assim que não é sobre amor. A aliança política não é o mesmo que amor. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós não precisamos amar uns aos outros. Na verdade, nós sofremos com o caso de que quem nós estamos em aliança política não pode nos reconhecer inteiramente. Nós não aceitamos racismo, não aceitamos sexismo, não aceitamos homofobia, não aceitamos diferenças exorbitantes de classe social. Esses são os lugares que nos encontramos, então nós podemos continuar em aliança. Então, é muito foda, e estava em inglês, né? É muito foda como a gente pode se sentir tocado, mesmo sem vivenciar aquilo, por empatia e não, por não aceitar que aquela pessoa esteja em opressão em algum momento, sabe? E essa é a força também da aliança, é o que faz que ela se torne concreta, né? Com o final, com as coisas. E é um exercício constante, como eles também falam. A gente nunca vai parar de lutar, a gente nunca vai parar de trabalhar essas questões na sociedade. O que a gente pode fazer é se aliar e trabalhar junto, e aprender junto, e lutar junto contra essas coisas todas. Então, mesmo que a gente não passe por aquilo especificamente, a gente se toca porque a gente entende a dor de não ser compreendido em algum ponto, de ser apagado em algum ponto. E é essa a grande questão. Uma coisa que eu também observei era a diferença entre fazer umas cenas na rua, né? No centro de São Paulo, e aí o corte seco para uma cena em estúdio, assim. A questão do som também, eu tô pegando muito nisso, porque eu acho que realmente me pegou muito, assim. É um som difícil, foi feito som difícil, e aí o moço tirando som com o corpo, assim, a construção de melodias também, tipo a roda, e aí eles construindo uma música, eu achei aquilo genial, assim, cada um falava sobre algo que doía na pessoa e construíram melodias e músicas sobre aquilo, sabe? E é justamente isso, é transformar uma angústia em arte, porque senão torna-se algo muito pior e que é destrutivo, sabe? E todo mundo ali estava nesse mesmo esquema, assim, transformando aquela dor em algum tipo de arte.
né? E alguns tipos, né? Porque todo mundo ali fazia mais de uma coisa. Sim. Ó, A gente tem quanto. peraí, né, que eu tenho uma reunião, vou falar aqui com... Eu vou deixar o espaço aqui para você nossa convidada. Então, será que alguém... É porque eu não sei se todo mundo já assistiu, a gente deu vários spoilers, né? Se assistiu e... Pessoas que passaram aqui, eu sei que já assistiram. Mas E aí, enfim, eu acho que é isso, assim, eu acho que sobre o som, falei muito, mas sobre a fotografia também, é uma fotografia muito experimental, é um filme experimental, né? Assim, a gente percebe que nem sempre a câmera estava preparada para aquela cena, porque ela acontecia naquele momento. Outra direção, então a gente vê essas mudanças, assim, esse tremido, essas coisas que são de cinema de vida real, né? Cinema que a gente consegue palpar. A gente, enquanto produtor audiovisual, a gente consegue perceber que é aquilo mesmo, o que a gente percebe hoje em dia, na verdade, é uma tentativa de maquiar essa vida real e de romantizar essa questão, né? Mas eu acho que o cinema importante é esse cinema que eterniza histórias, que mostra o lado real, sabe? De uma história, de uma cultura, de um contexto, e mostra também as dificuldades, né? Acho que essa parte romantizada existe e tem um fim, mas eu acho que não vai muito para a minha linguagem, assim. Essa questão romantizada de achar, sei lá, vamos tratar sobre alguma temática e tratar só das coisas boas dessa temática, sabe? E eu acho um tanto problemática, porque a gente sabe que não é assim. E a gente sabe também que, historicamente, para que serviam essas artes que falavam só das flores, né? Acho que é um tom de denúncia, o filme é um tom de denúncia. Tem uma questão de realmente incomodar, quando fala, por exemplo, tem frases de efeitos que eu fico, porra, eu realmente tinha que escutar isso para conseguir argumentar da mesma forma, assim, são pessoas fodas que têm argumentos porque passaram muito por isso, precisaram falar muito, precisaram se defender, coisas do tipo, a grande ilusão é a questão de ter mulher e homem. Assim, toda essa binaridade que é colocada, né? E, enfim, eu sou uma pessoa que faço vários hiperlinks quando eu falo. E aí assistir um filme desse, que fala sobre várias coisas, e falar sobre ele é um prato cheio para uma pessoa que, né, é solta na fala também. Acho que é um negócio pra gente cerveja numa mesa de bar, chamar todo mundo, falar assim, olha, vamos falar sobre isso. E eu tenho certeza que daria, tipo, muitas horas de diálogo, assim, muitas horas de conversa, porque a gente sempre vai ter algo mais a acrescentar sobre essas coisas todas. É isso. Eu falei lá na reunião, falei que ia entrar 10 minutinhos depois. Então, se você quiser se estender, fique à vontade. vamos dar uma parte de horas para a gente. Não, Oi? Tá bom, um pouquinho. só uma basezinha até que horas a gente pode ficar aqui para não passar. Até 8h15, viu? Então, uma coisa que você falou aqui, dá para conversar bastante sobre o filme, foi algo que aconteceu nas sessões presenciais, né? Foi bem difícil ter que encerrar. Porque todo mundo tinha algo, não tinha tempo suficiente, mesmo que estivesse lá há 3 horas dentro da sala, assistindo o filme, depois eu mas mesmo assim, ninguém queria sair. Mas Essa é a riqueza de história, né? De história de gente, assim. Eu acho que quanto. Sempre assim, sempre vai ter o que falar. Qualquer pessoa que viveu vai ter o que falar, vai ter uma história. Então, e a gente apaga muito, a gente é ensinada a apagar e fingir ser forte, e fingir, sabe, ser durona e não falar sobre as coisas que doem. Então,
quando a gente vê uma abertura para isso, um filme que trata sobre isso, um filme que trata sobre machismo, assim, tem uma cena que eu percebi que eu vivenciei, e eu vivenciei aquela sequência exata, assim, tipo, um cara assediando na rua, e aí depois ele pede alguma coisa, um cigarro, alguma coisa assim, e ela não dá. E aí as pessoas em volta, que são homens, mesmo homens trans, porque também existe um recorte, eu daria o cigarro. Aí, tipo, ela defendeu e falou assim: porra, o cara chega aqui, me chama de gostosa, me desrespeita. E ainda pega o cigarro, eu vou dar. E aí começa toda esse diálogo, assim, sabe? E que acontece muito. Isso é um evento canônico na vida de uma mulher. Tipo, você trata mal alguém, e aí trazendo, né, a minha vivência, porque essa pessoa te assediou, e aí você automaticamente, além de ter sido assediada, você é julgada por ter se tratado com assertividade aquela pessoa e não ter deitado para a situação, né? Não ter aceitado, assim. Então, existem muitos pontos que a gente se identifica dentro do filme, né? E a gente pode identificar uma vivência nossa, pode identificar uma vivência de alguém próximo. E a questão, e uma questão muito importante também para falar, é a questão da branquitude, assim. Tinha uma pessoa, Lili, no filme, e aí eu lembro do filme do nome dela, porque esse nome foi falado, assim, né, com alguma frequência. Porque é uma questão da branquitude, né? A mania da branquitude de realmente se engrandecer, tudo é sobre a branquitude, tudo é para a branquitude, é um grande centro. E aquele momento foi um momento genial do filme, porque tinha uma pessoa querendo mediar, né? Falando, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre o sistema. E a outra, uma mulher foda, que chega assim, não, é sobre essa pessoa também. Você não precisa ficar sendo cauteloso para não incomodar, né? Ninguém se incomodou quando estavam enterrando nossos corpos, assim. E foi logo no finalzinho do filme. Tem vários pontos, uma curiosidade, que eu achei que ia ser o encerramento do filme, porque pra mim era o clímax, assim, pra mim era tipo, acabou aqui, realmente. Depois, caralho, aí outra coisa acontece, o negócio da Bíblia acontece, caralho, muito o que falar também, tipo, daria um outro filme só com aquela parte da Bíblia. Então, é isso, foi uma galera muito inteligente que fez esse filme, uma galera muito estudada, assim, eu acho, porque estudada, estou falando de forma teórica também, mas em forma de vida, assim, de vivência, porque teve que passar por muita coisa para conseguir expressar daquela forma e falar sobre isso algumas vezes para conseguir falar para qualquer pessoa, né? Todo mundo que assiste aquele filme vai se incomodar de alguma forma, e eu acho que essa é a proposta, e eu acho que essa é a função do cinema também, assim, é levar um incômodo para que a pessoa reflita, né, sabe, saia da sala de cinema, ou saia daquela aba do computador e pense assim, véi, tem alguma coisa errada na forma que eu penso, na forma que eu vivo, por que que eu nunca vivenciei isso? Então, por que que o meu corpo carrega essa agressão, carrega essa dor para outra pessoa? Então, eu acho que o filme ele cumpre com sua função social e cumpre com sua função artística e cultural. É um grandíssimo filme, assim. Eu acho que minha pontuação assim seria só a questão dos nomes, que eu gostaria de ter lido os nomes no momento que a pessoa aparece. Não sei se é uma mania minha de, né, filmes outros, de documentário, mas eu acho que não ter acaba fazendo a gente esquecer, e aí esquecer do nome daquele artista, e aí acaba apagando um pouco também, não sei. Seria. Assim, foi a que eu lembro bem os nomes é Ferreira e a Terrena. Então, é isso, porque são pessoas que aparecem mais também, né? E só que eu não sei também se foi uma estratégia, sabe, porque não tinha como aparecer as pessoas que apareciam assim do nada na câmera, entendeu? E aí bota nome de alguns e não bota nome de outros.
Não sei se foi essa a estratégia. Acredito que a ideia era que todos fossem protagonistas. Porque falando de dores, cada um tem as suas. Sim, então, e aí, sendo todo mundo protagonista, botar seria só um filme de legendas animadas, né? Porque toda hora uma pessoa nova, inclusive pessoas espectadores de rua que estavam lá e aí apareciam no filme. E não sei, e aí, de novo, eu realmente fiquei curiosa sobre essa construção de cinema de rua, se existe a necessidade. E aí, se você souber responder, se existe a necessidade de, tipo, num cinema de rua, você grava alguém, e aí eu sei que isso daria uma outra live, mas se você grava alguém, você precisa ir atrás daquela pessoa para ter, porque tem a questão do termo, né, no filme que a gente faz com todo, tudo controladinho, é uma questão do termo, né, a pessoa assina, consentindo que vai aparecer e tal. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer, tipo, um negócio na rua. Só que eu fico, bato nessa tecla, assim, fico É uma dúvida, a meio atravessada, é uma dúvida que você plantou em minha cabeça também. tá vendo? Tirando da vivência que eu tive com o segmento, a gente registra as sessões presenciais, né, para fazer a divulgação no Instagram e tudo. E nós temos um banner na entrada explicando que aquele evento será registrado e que vai ser divulgado. Então, a partir do momento que a pessoa entrou na sala, ela está autorizando a imagem dela. É uma boa estratégia, viu? É uma boa estratégia. Eu gostei. Vou Então, consultar você para mais. só para encerrar, eu ficaria aqui horas, mas a gente tem que encerrar. E, e para finalizar, é importante que a gente fale que o filme, por falar de minorias e de dores, ele no final ele mostra minorias e quando chega no final, estão durante o filme, né, ainda tentando se resolver uns com os outros, e quando chega no final, eles estão todos reunidos, todos, o coletivo está todo junto ali, todo mundo pensa. E é isso que deve acontecer na vida real, né? Nós de grupos minoritários, temos que nos unir para poder combater o inimigo em comum, né? Combater, ou não diria que não gostar usando sempre essa palavra, não se aplica a tudo, mas combater um inimigo em comum. E esse é o grande ensinamento do filme, assim, né? A mensagem a ser passada. É porque a gente aprende muito como assistindo como eles lidam com as situações entre si, né? Então ninguém dá as costas e sai, como hoje em dia a gente vê muito em discussões. Quando a gente tem uma discussão, a gente discorda de alguém, não é uma discussão assim, nossa, de briga, mas quando a gente discorda de alguém, é muito comum que as pessoas simplesmente saiam e não queiram mais saber. E eu acho que não é motivo suficiente. E o ensinamento do filme é muito esse, assim. A luta, É como. Oi? a luta dentro da. A luta dentro da luta e a luta fora da luta também, porque a luta macro, né? Existem, não tem como, e aí isso é muito atual, inclusive porque se a gente for levar para a parte política, isso é extremamente atual. Não tem como a gente discordar, sendo que a gente tem um grande risco, né? Um inimigo maior, né? A gente, por mais que ele tenha nossas individualidades, as discordâncias elas não podem fazer com que a gente se desintegre. E o filme é um grande incentivo a uma aliança, né? A como fazer aliança. E aliança não tem nada a ver com amor. E aí eu tô batendo nessa tecla de novo. A gente não precisa amar todas as pessoas que estão nessa aliança, né, de movimentos sociais. A gente precisa se proteger, entender a dor do outro, validar, respeitar e se proteger de um inimigo maior, assim. Enquanto, e aí, quando isso acontecer, quando não houver risco de genocídio, por exemplo, a gente está falando de um risco de vida, né, de raça, e,
quando não houver isso, a gente vai poder discordar de uma forma saudável, e aí, massa. Mas até então, é incentivar a aliança, é incentivar o diálogo, é incentivar o aprendizado e os olhos e ouvidos atentos, né? Porque, assim, obviamente eu não vou saber de todas as dores que você me contar, por exemplo. Mas se eu tiver disposta, disponível a ouvir, essa é a grande sacada, assim, sabe? É a gente se entender para construir uma aliança forte que não se desintegre com as adversidades, assim, que elas existirão. Enfim, um grandíssimo filme. Eu vou precisar ir. Agradeço o convite. Me disponibilizo para mais diálogos aqui, fora, na vida. Gosto de conversar e de falar sobre filmes. Oi? Fazer outra live com você. Oi, gente, embora. Com mais tempo. Aí, quando eu tiver com mais tempo e não tiver corrida, aí vai ser melhor. A gente vai ficar horas e horas falando aqui. Só mais um ponto antes de você sair, e depois eu vou dar um aviso. Algo que eu queria ter falado antes, mas tem uma coisa. É uma frase que eu carrego assim, que a professora Laia, ela fala em uma aula, e que é bem interessante, fala muito da nossa vivência na geografia, que é que a gente pensa que os nossos pés pisam. E Uhum. ele faz isso sem que precise pisar no terreno, né? Ele pega o sentimento, toda aquela causa e leva até a gente, faz a gente se colocar no lugar. Aí, se a gente prestar bem atenção, a gente consegue sentir e que está naquele lugar. E foi isso que olha para elas. O também, mas o feiticeiro fez e vai. Né? E a gente se sentindo, isso também é um incentivo a sentir, é uma grande coisa, assim, é um ato revolucionário, né? Porque o incentivo hoje em dia é a gente se robotizar, é a gente entrar às 7 horas da manhã num trabalho, sair 6, sabe? Tipo, e a gente ficar robótico. E aí, esse incentivo a sentir, esse incentivo a se tornar e aceitar ser vulnerável, vulnerável às coisas, vulnerável aos sentimentos e as histórias das outras pessoas também, não só a nossa, né? Olhar para além do nosso umbigo. É de fato um ato revolucionário quando você entende que quando a gente olha onde nossos pés pisam, isso também diz sobre as nossas limitações, né? A gente não pode saber de tudo e a gente só vai saber de tudo a partir de uma perspectiva de uma outra pessoa que pisa de um outro lugar, que olha a partir de um outro lugar. E aí a grande consciência vem daí, de você escutar e de você entender, de você se relacionar com outras pessoas. O grande objetivo de viver é se relacionar, né? E entender e aprender com isso tudo. O aviso é para quem, para a gente encerrar, prometa o. É, quem não assistiu a todos os da mostra, o Van Gogh, ele não está disponível no formato online, mas 4 filmes da mostra estão disponíveis no link que você acessar no Instagram da MPC Filmes, ou vasculhar no meu perfil, vocês vão ver várias marcações do perfil deles. E lá tem um link, vai ter uma senha de acesso que está escrita lá, que é Circuito Universitário, e vocês podem assistir. Até vai estar disponível até a gente encerrar esse período de live. Beleza? Massa. Eu espero a gente conversar mais vezes e se encontrar presencialmente, quem sabe. Ah, eu prefiro presencial. Eu sou time presencial. Aí depois eu quero ver seu filme, viu? Ah, vamos nessa. Você conhece o Namadá, né? Conheço. Gente, vamos embora. Quando tiver mais perto o cardzinho, eu também vou publicar. E aí a gente organiza. Você vai com seu bonde, eu vou com o meu e a gente faz uma festa, um samba. Obrigadão, viu, Nalbert? Obrigada. A iniciativa é linda, o projeto é lindo e são filmes incríveis. Vale muito a pena todo mundo assistir, todos, inclusive, não só esse. Um cheiro.